Saulo, este é o Cast Knowledge. Estou aqui na presença do meu pai, seu Zé Antônio Arcoverde. Eu sou o Saulo Arcoverde. Esse é o primeiro episódio que a gente está fazendo do nosso podcast, que surgiu justamente de umas conversas que a gente começou a ter aí recentemente, que a gente falou, que isso, essas conversas estão boas demais, para ser verdade. Vamos começar a gravar essas conversas, que tal? Acho que a gente vai ter um material legal. E esse é o nosso primeiro episódio. Vou deixar meu pai se apresentar. Então, galera, muito obrigado aí por estar ouvindo o nosso audiocast, né? Porque nós não temos imagem ainda, mas vai ser interessante. Queria só tocar com vocês, então, um pouquinho a respeito de como foi que surgiu essa ideia. O Saulo já falou um pouco a respeito, né? Então, dentro dessa conversa nossa, a gente começou a bater um papo sobre as civilizações antigas, tecnologia que porventura tivesse sido perdida no tempo, ou então coisas que são até inexplicáveis, né? Com todo o avanço tecnológico e científico que nós temos hoje, não se consegue explicar de uma forma convincente determinadas coisas que aconteceram na antiguidade e que, se nós tentarmos replicar hoje com toda a tecnologia que nós temos, a gente não consegue. E nós começamos esse bate-papo falando, né, além da tecnologia e tal, sobre questão de esoterismo, espiritualidade, uma série de outras coisas, e nós decidimos então gravar esse bate-papo. E nós vamos tentar, ao longo dos episódios, a gente mostrar para vocês assim a mesma evolução que o nosso bate-papo teve, né? Pra gente poder pegar e começar a investigar, a pesquisar essas coisas por nossa conta, né? Vocês quiserem, nós vamos deixar aí na descrição o link da onde nós tiramos as informações que a gente vai porventura citar aqui, que são também foram a nossa base de pesquisa. E também vale a pena citar que, se vocês quiserem pesquisar um pouco mais a respeito, fontes boas de pesquisa são também a Enciclopédia Britânica e o Smithsonian, o Museu Smithsonian. Nós vamos deixar o link também na descrição. O Saulo estava me falando que o Museu de Boston também tem um acervo muito bom, né? O Museu de História Natural da cidade de Tem. Boston tem um acervo muito bom também nessa área. Então vale a É, pena dar uma olhadinha lá nesses sites. E aí, é, Saulinho, você quer falar um pouquinho aí a respeito das pirâmides, então? O que você acha? Tamanho? Para a gente poder começar a botar a galera para pensar um pouco a respeito do é, provável e do improvável? com certeza, né? É muito interessante porque a gente parte do ponto de vista arqueológico. Vamos falar de evidências. O que a gente tem que é irrefutável a respeito do conhecimento que essas civilizações antigas tinham. E um dos monumentos aí, né, considerado por muitos, inclusive o maior feito arquitetônico da história da humanidade, vou além, é a pirâmide, né, a grande pirâmide de Giza, pirâmide de Kelps. De Kelps? Mas eu acho que além, né, é o platô de Giza inteiro. Aquilo tudo ali, da forma como foi feito, é uma grande obra arquitetônica. Quando você coloca em consideração, quando você analisa a geometria empregada, e você começa a analisar as constantes matemáticas expressas ali naquelas construções. Tudo feito com precisão na terceira casa decimal, uma coisa absurda. Não condiz a precisão daquelas construções, né? São três coisas: é a precisão da obra,
Aí você vai além da precisão. Só para você fazer ela com aquela precisão toda, em qualquer lugar, sem alinhamento astronômico e sem nenhuma expressão matemática além da simplesmente da precisão, já é um puta de um feito para a época. Porque a gente está falando de pirâmides que são datadas aí, com certeza, 2500, 2600 por aí antes de Cristo, ou seja, quase 5.000 anos atrás. São extremamente precisos. 2.300 blocos de granito, de calcário compondo a Grande Pirâmide de Kéops, fora muito granito que está lá dentro da pirâmide, compondo a Câmara do Rei, o sarcófago que lá tem, algumas colunas de granito, cada uma com coisa de 70, 80 toneladas, se não me engano são 6 que tem acima da Câmara do Rei, como se fossem vigas de granito. Assim, simplesmente a magnitude da obra é um absurdo. Mas aí quando você começa a analisar as medidas, os valores matemáticos e as relações expressas tanto na Grande Pirâmide quanto na relação dela com as pirâmides em volta, e você joga tudo isso num grid, é um trabalho que tem um matemático chamado Robert Edward Grant, o cara ele é americano, ele faz várias análises geométricas lá do platô de Giza e é simplesmente um absurdo. Você tem não só o metro expresso, tipo assim, 3.000 anos antes dele ser oficialmente inventado, que ele foi inventado em 1700, ali no século XVIII, que o metro foi inventado, né? Supostamente. Teoricamente foi inventado. Então você tem o metro expresso, você tem o pi, você tem o φ, que é a razão áurea, é o número áureo. Você tem o número de Euler, que descreve o comportamento de logaritmos, de sequências matemáticas na natureza. Você tem a constante de Fibonacci, que é aquela espiral que vai dobrando de tamanho, que expressa também na natureza inteira. Você tem alinhamento das três pirâmides em si, quando você traça círculos no platô completo, você consegue ver com precisão absurda as órbitas tanto de Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. A razão, assim, chega a ser absurdo. Não tem como ser coincidência esses valores. E tem muito mais, porque a questão é que justamente à medida que a gente avança no nosso conhecimento da realidade, na nossa física moderna, e no entendimento matemático mais puro mesmo da coisa, você começa a ver que o conhecimento desse cara, às vezes, o que está expresso ali naquelas obras vai muito mais além do que, inclusive, o nosso paradigma atual, onde a gente está parado. Arrisco dizer que é possível que o conhecimento deles ali, daqueles que construíram aquelas pirâmides ali, inclusive, matemático, inclusive, ultrapassasse o que a gente conhece, que é um absurdo. É um absurdo. Não, com certeza. Olha só para dar uma passada básica aqui nas dimensões e tamanho. Vou falar aqui da pirâmide de Kelps, que é a maior das três principais ali no platô de Giza. A pirâmide de Kelps, ela tem 230 metros de largura na base, 174 metros de altura. Ela é construída por 2.300.000 blocos de pedra, cada bloco pesando entre 2,5 toneladas a 60 toneladas, né? E segundo os egiptólogos ali e os arqueólogos, né, tradicionais, o trabalho durou cerca de 20 anos e contou com 100 mil homens trabalhando. Nós sabemos aí por modelos que já tentaram, modelos científicos que já tentaram fazer, que mesmo com esse número de pessoas, seria impossível você conseguir construir nessa velocidade. 20 anos é muito pouco tempo para se construir uma estrutura desse tamanho. E outra coisa que é muito interessante é que para você mover essas pedras nesse, né, desse peso, desse tamanho,
principalmente para as partes mais altas da pirâmide, você a teoria mais utilizada é que usaram rampas para poder arrastar essas pedras. E o que acontece? Se você fosse fazer uma rampa suficiente para aguentar arrastar essas pedras para o topo da pirâmide, só essa rampa já seria uma outra superestrutura que gastaria provavelmente o mesmo número de blocos e gastaria o mesmo tempo para ser construída. Então, e outra, não se encontrou nenhum vestígio da existência de rampas. Então, quer dizer, é uma teoria que muitos utilizam, mas que é uma teoria que não faz o menor sentido, Não né? faz, não faz, assim, não faz. Você esteve lá, eu nunca fui lá, mas você já esteve lá. E outra coisa que é interessante também, eles falam da utilização da água do rio Nilo para poder subir com esses blocos. Mas nós sabemos que eles têm que esperar, porque o Nilo ele só enche 3 meses por ano para chegar até ali na região. Isso estou falando modelos que remetem a 2600, 2500 a.C. Para o Nilo chegar ali aonde é o platô, ele só faz isso 3 meses por ano. Então, quer dizer, os caras só teriam como trabalhar 3 meses por ano. Então já não são mais 20 anos, não é verdade? Seriam 60 meses. 60 meses são 5 anos, né? Se não me, se não me falha a memória. Então, quer dizer, cara, essa teoria é meio que furada. É, 5 anos, Furada, 60 meses. É furada, meio que furada. furada. Então, assim, existem outras, né? Aí, obviamente, existem que foram seres extraterrestres que vieram aí fazer isso e tal. Outros falam que era uma tecnologia de um povo muito mais avançado, que aprenderam isso com extraterrestres e Uhum, depois eles desapareceram junto com a tecnologia. uhum. Então, assim, tem muita coisa por trás disso. E é isso que a gente quer tentar elucidar aqui. Vamos tentar descobrir o que que o que que se diz a respeito disso. Me conta aí, o que que você É, a, acha dessa história? a mitologia em torno da pirâmide, bom, ela tem raízes, né, talvez até que possam ser traçadas a uma civilização até anterior àquela ali que a gente viu falando sobre os faraós, sobre o Kelps, né, aquela dinastia ali do Kelps para baixo. Kelps, Kefren e o Miquerinos, não é isso? Terceira dinastia. Isso. É, o que acontece? Tem dentro dos chamados tabuletos de esmeralda, que foram, né, encontrados mais ou menos ali. Não sei precisar o ano certamente certo, não, mas foi junto com os manuscritos do Mar Morto, junto com aqueles livros. Eles encontraram esses tabuletos de esmeralda que está no Museu de Londres, Museu de História Natural de Londres, eu acredito, né, guardado em segredo, né, ninguém não está exposto ao público, mas estão lá. E lá é um conto praticamente mitológico, como se fosse uma história da criação humana, similar a alguns outros tabuletos que existem na história, onde o Thoth ele se auto-intitula arquiteto das pirâmides, né, que é justamente ela muda, esse encontro foi alimento para muitas teorias de que possam ter sido alienígenas que construíram a pirâmide, porque o Thoth ele é descendente dos Anunnaki, que foram os seres que criaram Atlantis. Essas teorias elas vão muito, muito longe. E é muito interessante e é alimento para o pensamento. Mas, recentemente, né, a gente se deparou com uma teoria que eu não conhecia e achei a mais plausível até hoje,
que foi justamente de um pesquisador chamado Joseph Davidovich, e ele propõe que, na verdade, a tecnologia, a gente está subestimando os caras. Eles tinham um conhecimento de química e de alquimia e da transmutação dos materiais, como manipular materiais, polímeros, né? Similar ao que a gente tem hoje. Talvez de forma mais rudimentar, não tão refinada, com instrumentos como a gente tinha, mas mesmo assim parece que eles tinham muita precisão mesmo, né? Você pode ver pela obra. Mas parece que eles desenvolveram então uma espécie de concreto, à base do calcário, que é justamente o material mais abundante ali no solo da região. Eles aproveitaram o solo da região e criaram esse composto que o Joseph Davidovich replicou em laboratório, justamente com os ingredientes que eles tinham na época, que é uma espécie de bicarbonato, um produto cáustico lá que eles tinham, em quantidade X, misturado com água e com esse calcário refinado. O calcário é o pó da pedra-sabão, né? Uhum. Que tem ali naquela região de Giza ali, tem em abundância. Então, eles tinham todo o material necessário para eles poderem criar esse polímero, né? Que seria parecido com, hoje, conhece como Durepox, alguma coisa mais ou menos assim, um Uhum. epóxi. E esse polímero foi utilizado para poder construir a pirâmide, Como né? se como se eles tivessem desenvolvido esse material e criado moldes onde eles iam moldando os blocos à medida que eles iam erguendo a pirâmide. Uma teoria que ela faz bastante sentido, né? Se você for pensar, aí quando você analisa, né? E tem um documentário do diretor chamado Femi Krasniqi, documentário chamado K 2019 ou K 2019, A Grande Pirâmide de Giza. É muito bom esse documentário, justamente onde ele apresenta essa teoria do Joseph, que a gente está falando aqui. Mas ele mostra um pouco mais, ele faz um estudo um pouco mais aprofundado sobre a logística da coisa. E você vê que simplifica muito a logística da coisa. E corrobora com o que todo mundo sabe, né? Todo mundo que pesquisa o Egito sabe, e os registros históricos apontam isso, que não eram escravos trabalhando ali. Não era, É, nunca existiu escravo no Egito. Não é verdade? Que você foi no Egito, o que, que o pessoal de lá Não, fala? todos os arqueólogos que eu tive contato, os egiptólogos que eu tive contato, e vale ressaltar que eu não estava num grupo, éramos duas pessoas com um egiptólogo por nossa conta. Então eu não tive que dividir a atenção com um grupo de turistas, nem nada. Era só nós dois e todos os lugares que a gente estava tinha sempre um egiptólogo com a gente. Um deles, inclusive o cara foi funcionário do governo, do departamento de egiptologia do governo do Egito, e ele era chefe de escavação do platô de Giza. Quando nós estivemos Uhum. lá com ele conhecia todo mundo. Foi até bom que nós conhecemos alguns lugares que não eram abertos aos turistas e os funcionários abriam lá para a gente poder entrar e ver. E todos eles afirmam que aquilo é a mesma historinha de sempre, né? Que aquilo foi feito 2.500 anos antes de Cristo, mais ou menos, que eles cortaram com as ferramentas da época, na era do bronze, então eles nem aço tinham para poder cortar as pedras, né? É, Era talhadeira de bronze, martelinho de bronze para cortar aquilo, as pedras eram polidas com uma né? pedra, usando uma pedra de dureza mais alta, né? Cara, Pedra no, com no- pedra. no documentário eles mostram lá, o cara faz um teste lá usando a tal da suposta pedra, que é uma pedra redondinha que eles usariam para poder
supostamente cortar com precisão assim, né, milimétrica ali aqueles cubos, batendo a pedra uma na outra, tipo, não faz sentido. E essa teoria daí de que eles cortaram aquilo ali tudo, ela não faz sentido porque justamente tem vários, né, além das pedras de calcário que foram usadas para fazer, para erguer a estrutura das pirâmides, tem várias estruturas, né, dentro da pirâmide, da grande pirâmide, né, de Kelps, tem a Câmara do Rei com um sarcófago de pedra lá dentro, acho que todas têm um sarcófago de pedra dentro, e tem aquela galeria lá em Saqqara, que fica também no platô, que é uma galeria com mais de 20 ou 30 caixas gigantes, sarcófagos gigantes, ainda maiores ainda do que o que tem na Câmara do Rei. Todos Assim, de granito. de granito, coisa de granito, feita com uma precisão absurda, que não teria, sem parafuso, não são quatro ou cinco faces de granito coladas uma na outra, não, é feito de um bloco só. É uma coisa que parece, quando você, né, imagina se eles tivessem a habilidade de moldar aquilo ali, faz sentido, não é Claro, verdade? claro. Porque é uma peça só, então faz sentido que eles tinham alguma forma de moldar. Isso daí é um pouco é uma teoria um pouco mais on the fringe side, né? Que é um pouco mais é, como se diz, não tem muita evidência para mostrar isso, é muito hipotético. Mas assim, quando você vê o que são essas estruturas de granito que eles têm lá, é absurdo. Porque se a gente fosse fazer hoje em dia, para cortar um pedaço de granito daquele jeito, uma precisão, né? Você usaria uma serra que ela é coordenada com um laser para precisão, ela tem a ponta diamantada e ela é arrefecida com água de alta pressão. Então é um negócio ali, assim, um sistema que, porque gera tanto atrito, é tão duro o granito, uma serra normal de aço não corta. Precisa de ser com a ponta de diamante. É um negócio absurdo, né? Com laser guiando ali, ó, e a água para poder, porque de tanto que esquenta. Então, assim, é surreal você pensar que a precisão que eles fizeram aquilo ali, no mínimo 4.500, pelo menos 4.600 e poucos anos atrás aí. Não tem jeito. Então, e outra, né? Você conseguiria, usando, né? Você falou aí, a serra com a ponta diamantada e tal. Se você cortasse, para fazer uma caixa, 4 peças para fazer os lados da caixa, uma para fazer o fundo e depois uma peça para fazer a tampa. E Porque parafusar, você tem que parafusá-las. parafusá-las ou colá-las de alguma É, forma ali para poder unir e fazer a caixa. E os caras, eles fazem em uma peça única, com precisão, os ângulos das quinas, tanto internas quanto externas, precisamente 90 graus, né? Não tem um milímetro a precisão é ridícula, do platô de Giza inteiro. É uma precisão assim, tudo. não tem base, não tem base. Então assim, e engraçado é que quando você vai ver, quando você olha as inscrições, por exemplo, em alguns dos sarcófagos, desses sarcófagos de pedra, você vê que aquelas inscrições que estão ali foram feitas com algum tipo de máquina. Aquilo não tinha como ser feito Na na talhadeira, na talhadeira. mão. Não, porque as próprias inscrições são tão precisas que teria que ser feito ou com, hoje em dia, né, nós temos aí máquina de cortar a laser, jato de água e tal, ou então teria que ter sido derretida a pedra, Uhum. colocada no molde, Um e aí quando molde. você tira o molde, aquilo está perfeito, E aí, não, as né? inscrições na parede também, se eles realmente dominaram o concreto, ou algo, um precursor do concreto, e talvez não era nem concreto, era igual você falou, talvez fosse um híbrido ali entre um epóxi e um concreto, um negócio muito, mais de um polímero, até mais de um composto. Mas eles poderiam muito bem ter, aí faz sentido, você tem uns moldes com os hieroglifos, você tem os moldes com as inscrições,
e aí você consegue moldar na parede, você consegue moldar onde você quiser, a inscrição que você quiser, com precisão, e a gente não precisa ir muito longe para isso. Isso aí faz muito sentido. Para quem já mexeu com argila, você sabe, você faz, e aí a parada solidifica e fica ali, entendeu? Então, e aí quando você transfere esse pensamento para a construção das pirâmides, aí fica muito mais fácil de você acreditar que realmente eles conseguiram fazer aquilo em 20 anos. Porque É, eles sim, fariam moldes e jogariam baldes daquele concreto ali dentro, que seria um concreto, né? E que quando ele endurece, ele fica bem próximo do que é a pedra natural, uhum. né? Vale ressaltar que o Dr. Joseph aí, o professor Joseph, Joseph Davidovich. ele quando ele perfurou uma das pedras da pirâmide, ele encontrou dentro da pedra o que não é. E outra coisa, né? Ele é geólogo também. Ele é um Uhum, francês, ele é geólogo. Então, o que ele encontrou dentro da pedra? Bolsas de ar, ou seja, pequenas bolhas, o que não uhum, aparece na formação geológica natural. uhum, Ele encontrou pelo de animais uhum. misturado ali. Eles deveriam utilizar alguma coisa de couro para poder carregar água, Ah, alguma coisa certamente assim. não era um processo 100% puro, né? Com É, certeza não. exatamente. Não era feito num ambiente esterilizado, vamos É, assim dizer. exatamente. Então, quer dizer, eles encontraram coisas ali que aquilo não deveria estar se fosse uma pedra, Não, e dentro da outra coisa, construção. a cristalização da pedra, né, que ele aponta também no estudo dele, e esse estudo foi corroborado com outro estudo mais recente depois, que o padrão de cristalização mineral da pedra específica do que compõe os blocos ali da pirâmide, ela não é uma cristalização que é encontrada na natureza, Na ela é natureza. encontrada resultado de um resfriamento rápido, tipo um concreto mesmo, secando, né, diferente do calcário natural. Então são os estudos, mas assim, aí que tá, né? Porque esbarra num ponto, essas teorias que contradizem o que o mainstream já vem falando há muito tempo, toca num ponto que é justamente reescrever a história dá muito trabalho, certamente. E, mas é algo que vai ser necessário à medida que essas evidências vão acumulando, não tem jeito, né? Chega uma hora que não tem jeito. Essa teoria do concreto ela é muito boa, ela explica muita coisa, né? Mas não explica tudo, não. O granito permanece um grande mistério, ninguém sabe como que ele. E essa tecnologia do granito, ela é mais antiga ainda, porque tem aqueles vasos de granito, né, pai? Que são, eu não sei de qual região do Egito, mas são vasos mais antigos ainda, pelo menos 1000 anos mais antigos do que a data que eles dão para a pirâmide. Nós estamos falando de 3.500, 3.700 anos de Cristo. Vasos, como se fossem assim, vasos extremamente lindos e perfeitos, ornamentais, sim, já foram encontrados mais de 3.000 e tantos, 3.500 vasos de granito e não só granito, outros minerais tão duros quanto o granito, feitos com precisão incrível, redondos, perfeitos, assim, com quina, com ornamentos, com alças, coisa que não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Como assim? Hoje em dia a gente não faria aquilo ali com. Cara, o grande lance das pedras, porque, pô, de novo, né? Vamos voltar naquela história do a coisa ter sido feita no martelo e na marreta e na talhadeira de bronze. Cara, quando você vê os vasos, é, são vasos altamente polidos na parte de fora, Uhum, extremamente polidos. Os caras chegam a ser, eles brilham mesmo. uhum. E aí, eu tive a oportunidade de ver alguns vasos desses quebrados. Então você consegue ver que a parte de dentro do vaso acompanha o mesmo relevo da parte de fora. Não foi Ah, que os caras aham. fizeram bonitinho do lado de fora e um buraco só na pedra do lado de dentro. Não. Uhum. O vaso ele acompanha o mesmo relevo da parte de fora. Então, isso mostra que o que eles empregaram para poder. Bom, vamos lá. O granito tem dureza 7. Na escala Mohs.
Dureza Exatamente. 7. Aí a outra pedra que teoricamente eles usavam para poder polir o granito, parece que tem dureza 8. Uhum. Que eu não vou me lembrar agora o nome da pedra, mas ela tem dureza 8. Então, cara, não dá para poder explicar esse como que eles faziam isso, cara. Não tem como. Na talhadeira e no martelo não vai. Não tem jeito de ter sido feito na talhadeira e no Eu martelo. pesquisei aqui, fala que eles usavam pequenas pedras de basalto para poder Basalto, polir o isso, granito. isso, isso. Basalto, uma pedra mais escura, até bonita. Então, quer dizer, Tipo assim, não faz sentido, velho. Você vai ver, se você for pegar uma pedra, não precisa nem ser granito. Cara, esse trabalho aí que você tá falando, ele demoraria centenas de anos para ser feito na pedra, se fosse ele na base de arrancar pedacinho de pedacinho. E não seria praticamente impossível um ser humano executar aquilo na precisão que eles executavam. E escala também, porque eram muitos vasos. não, cara, É surreal, velho. para fazer um vaso daquilo, que ia demorar quantos anos? Pois é, Se tipo assim, conseguisse, se conseguisse fazer, que ele não ia conseguir fazer. tipo, Aí, quando você vai pensar nessas estruturas megalíticas, né? Você vai, por exemplo, lá perto de Assuã, no sul do Egito, aonde tem um obelisco que foi abandonado. Eles começaram a escavar o obelisco e, uhum, por algum motivo, aquele obelisco foi deixado de lado. Quando você vê aonde está o obelisco, a distância que tem entre o obelisco e a parede que eles estavam escavando, né? O espaço entre o obelisco e a rocha, da onde o obelisco seria tirado, não cabe uma pessoa nem de lado ali. aham, Então, como é que você entraria ali para poder cavar? Na talhadeira e no martelo. é, não, não faz sentido E nenhum. outra, o obelisco foi abandonado porque ele trincou. E tem um corte nele que saiu fora de ângulo lá, entrou para dentro da pedra. Se você está cortando na talhadeira no martelo, quando você vê que você começou a sair fora da linha, ali você consegue corrigir. Então aquele corte parece que ele foi feito muito rápido, Uhum, porque a pessoa não conseguiu evitar que aquela pedra fosse perdida, uhum. né? Saiu fora ali e cortou para dentro da pedra. Eu, se não me falha a memória, parece que mais ou menos assim 1 metro de corte para dentro da pedra que não deveria ter acontecido. Inutilizou o obelisco inteiro, um obelisco Será que não que pode ser que ele tenha caído, não? E trincado? não, porque ele não tinha nem sido não tinha sido tirado da terra ainda. Ah, sim, sim, Ele sim. estava sendo escavado, ele era cortado na forma dele normal ali. O que abre também espaço para dizer que aquele espaço entre a, a parede da rocha e o obelisco em si, aquilo pode ser um espaço criado pelo molde que eles estavam usando, Pode ser, faz sentido. né? Ali para poder você colocar o molde. Porque eles, assim, essa teoria do concreto, concreto baseado em calcário, lá, igual o que eles faziam, ela é muito válida. Inclusive, se eu não me engano, o cimento é baseado em calcário, não é? Tipo assim, eu não sou engenheiro civil, não, mas eu acho que é, velho. É, E ou não é não? engenheiro químico, mas eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Inclusive, bom, mas enfim, o fato é que eles escavaram boa parte daquele platô, eles nivelaram o chão. Então, quando eles iam fazer um obelisco desse, eles faz bastante sentido isso daí. Eles escavam uma superfície, pegam todo aquele material que é pasta base praticamente para o concreto deles, jogam para fora, fazem o molde ali no buraco que eles escavaram, enche aquilo ali com o concreto e depois deixa secar, tira o molde e começa a trabalhar ali, fazer as inscrições dele, vai saber como, né, que eles fazem, vai saber. Esse corte aí, por exemplo, é um negócio que é muito louco. Será que foi um corte mesmo?
talvez com a ferramenta de alta rotação. Cara, eu não sei se de alta rotação ou água pressurizada, talvez. Hum, pode ser. Laser, se a gente Tem for teorias começar a. mais loucas, assim, que eles falam da que eles possivelmente tinham dominado amplificação sonora de uma certa forma, que conseguiam. Similar àquela máquina que o Tesla construiu no início do século XX, ele construiu uma máquina que fez um terremoto em Manhattan. Né? Isso é um caso Aham. registrado, conhecido, usando simplesmente a ressonância das vigas de aço do prédio. Então, pode ser que eles tinham alguma técnica nesse sentido, entendeu? Até porque um dos mistérios, assim, a gente está aqui há meia hora falando e a gente não arranhou nem a superfície dos mistérios que tem ali naquele lugar. Mas um Cara, deles, por um isso que eu tô deles falando, isso aí dá muito pano pra manga. Vai dá dar muita muito. conversa, porque é Um, muita um, coisa. um desses mistérios é justamente a potência que a. Eu nunca fui lá dentro, né? Você já foi, mas eu não sei se você fez essa experiência, mas parece que a pirâmide ela tem uma propriedade que amplifica vibrações sonoras, né? Lá de dentro da Câmara do Rei. Não sei se você tem que se posicionar num local específico lá dentro, mas a própria pedra da parede ela tem uma frequência de ressonância, se não me engano é 117 Hz, Hertz. e a hora que você emite essa frequência ali, uma vibração como se fosse ela responde de volta. Você consegue perceber o eco sendo amplificado ali. E, enfim, é só algo que aponta para um conhecimento, talvez até justamente propagação de frequências sonoras e de como que a ressonância poderia ser usada, talvez, como uma tecnologia. Né? Hoje em dia a gente usa de várias formas aí, na medicina alternativa, sound healing para meditações. Inclusive hoje eu vi um post do Dr. Andrew Huberman falando que já tem muitas evidências científicas falando que frequências binaurais estimulam concentração, estimulam memória. Isso já é conhecido cientificamente. Então, eu acredito que essas propriedades de ressonância dessas salas e desses templos específicos é, não só no Egito, né? Você vê que isso aí se espalha, vai além do Egito. A gente vai chegar lá também. Mas isso vai para fora do Egito também. É muito louco. Eles tinham um conhecimento diferente, justamente até da propagação das ondas sonoras. Então, mas olha só, no que diz respeito à construção das pirâmides, o que a teoria de que isso foi obra de uma civilização que desapareceu de alguma forma e os egípcios encontraram aquilo ali e assumiram que aquilo Uhum, era uma mega estrutura presente dos deuses uhum, e aí eles passaram a cuidar daquilo como se fosse deles. Até uhum. porque eles falam da Câmara do Rei, né? As pirâmides ela tem a Câmara do Rei, a Câmara da Rainha, Câmara da Rainha. só que Tem no uma que contar subcâmara também, não tem uma subterrânea? tem na parte inversa da pirâmide, você pensa na pirâmide como se fosse um triângulo para cima da Terra, um outro triângulo de cabeça para baixo da Terra. Abaixo da terra. E Aham. a pirâmide, as galerias, elas se espelham Uhum. abaixo da Terra. Mas o que acontece? Ah, a Câmara do Rei, onde tem o sarcófago. Então a gente pensa sempre que alguém foi sepultado ali, Sim, sim. né? Eu nunca vi nenhum lugar, além do tabuleto de esmeralda, falando sobre qualquer que fosse a função do que seria aquele sarcófago, né? A teoria mais aceita é de que eles construíram aquela pirâmide como um evento cerimonial, né, para a morte do rei. Seria simbolizada a passagem do rei para dessa dimensão para a próxima, e seria o sepultamento seria simbólico ali dentro daquela pirâmide, em coordenação com os astros, com o Sol, com os Sírios, com tá, uma coisa que a gente não falou que é importante é que as três pirâmides elas estão alinhadas com o cinturão de Órion, em precisão
absurda também, absurda. com Então, relação ao norte real da Terra. mas olha só, então lá nas câmaras lá, a câmara do rei, da rainha, papapá, nunca encontraram nenhum defunto naquele lugar, nunca Nunca encontraram nenhuma encontraram, múmia. não. Por isso que eu tô falando, Então, supostamente era um ritual é, que o corpo dele passava por lá e ele foi passava e tirado e depois ele era sepultado em outro lugar. retirado e sepultado no Vale dos Reis, aonde Isso. tinha a sepultura dos faraós. Então, quer dizer, a câmara do. Tem um sarcófago que a gente não sabe se foi usado ou não. Estranho. Né? Já Mas é algo estranho. o que a teoria fala? O que nós temos aí de teoria no que diz respeito às civilizações esquecidas? Tecnologia de uma civilização Atlante? É, o tem muito pouco, né. Na verdade, a melhor evidência de que rolou um cataclisma, de fato, uma volume muito grande de água ali naquele pedaço ali do Egito, é uma evidência encontrada nas paredes ali do da parte que foi rebaixada do platô para a construção da esfinge, onde se pode ver claramente o geólogo chamado Robert Schoch, foi quem apontou isso pela primeira vez, já tem, foi recente até, ele mostrou marca de erosão de água ali, com volume e uma intensidade que para ela ter acontecido daquela forma naquela região ali, geologicamente, né, se for voltando no tempo, seria algo em torno ali de 12.800 anos atrás, né, o final da última era do gelo, como se como se de alguma forma o nível da água tivesse subido muito, uma enchente muito forte passasse por ali. Isso está registrado nessa pedra ali e está registrado em várias outras, mas o interessante é que aparentemente a esfinge já estava escavada quando aconteceu essa enchente há 12.800 anos atrás, né? Que se for verdade, então joga a data, a construção ali da esfinge e do platô, que pelo menos Bom, faz a, alguns anos atrás a aí. erosão está na base da esfinge, porém, não Uhum, existe a mesma erosão nas pirâmides. uhum. Então, o que coloca a esfinge 5.000 anos, É sete tipo mil isso. anos, 7.000 anos mais velha do que as pirâmides, né? É, por aí, né? Porque, assim, se ela já estava construída, pode ser que ela seja até muito anterior. Muito anterior. E não tem muito registro desse povo, né? A gente Então, mal o que tem acontece? Você não consegue testar e datar, não consegue. porque para É. você usar carbono 14, para você testar, você tem que. Carbono 14 testa matéria orgânica. Você não tem Uhum, como testar pedra. uhum. Esse é o maior problema que eles têm em atestar realmente A idade. a idade, quantos anos tem que aquele monumento foi construído. Se É. você partir do princípio da última era do gelo, você coloca isso 12.800 anos mais ou menos atrás. Seria Aham. 10.000 e pouco antes de Cristo ali. 10.000 e poucos anos antes de Cristo, a última era do gelo. O final dela, né? O final dela, Uhum. exatamente. Período chamado de Younger Dryas. E parece que o degelo foi muito rápido, Sim, não, eles têm evidência para isso. Isso aí tem evidência para isso. o que causou essa corrente de água bem forte ao ponto de erodir ali a base da esfinge Sim. do jeito que está lá riscado. Porque eles pensavam que aquilo pudesse ser uma erosão causada pelo vento com a areia do deserto, né? Uhum, E a areia ela faria ali um papel de lixa com a uhum, força do vento, ela criaria essa erosão. Depois, analisando mais detalhadamente, descobriu-se não, né? Surgiu a teoria de que aquela erosão ali é uma erosão causada por água, uhum, muito parecida com a erosão que você encontra no Grand Canyon, por exemplo. uhum, uhum. Né? Se você pegar o Grand Canyon, aquilo ali milhares e milhares de anos de rio,
O rio correndo ali, passando ali, pouquinho a pouquinho, tirando sedimento. Só que no caso da esfinge, a coisa aconteceu muito mais rapidamente, porque foi um volume de água muito grande, muito rápido que Essa aconteceu. teoria é boa, essa teoria é muito boa. Né? Existem vários livros muito bons publicados do que seria hipóteses assim de que civilização seria essa anterior, se existe uma mesmo, e como que teria sido esse fim, né? Porque que houve, assim, né? A gente é uma espécie e a gente parece que tem problema de memória, porque a história da Terra, se você vai pegando por escala planetária, desde que a Terra foi formada até hoje, a gente vive numa era muito pacífica comparado com o que já passou. Isso a gente sabe. Os primórdios da Terra aconteceram, era extremamente vulcânica, atividade vulcânica, muita intensidade de meteoros e asteroides caindo daqui de perto, até as próprias gravidades, né, dos planetas e dos astros, dos satélites irem aos poucos estabilizando toda a atividade de pedra, toda a galeria cósmica, galeria de tiro cósmica que estava rolando, aos poucos isso foi sendo estabilizado. Então a Terra já sofreu muitas cataclismos, né, coisa que a gente poderia classificar como cataclismos desde a sua formação e ao longo da história da vida também no planeta, desde que a vida começou a se desenvolver, são catalogados aí pelo menos 5 grandes extinções em massa, onde mais de, acho que não sei se o número é 90 ou 95% das espécies de vida são extintas. Já aconteceram 5 na Terra. Então, sendo que essa daí no final da última era do gelo foi a última delas. É, porque então assim, assim, eu falo que parece que a gente tem problema de memória, porque a gente é muito suscetível a esses cataclismos, né? Então quando você começa a trabalhar com uma noção que ela é mais verificável do que verificada, mas ela é verificável, como a gente está falando aqui, desde o início. De que aparentemente, realmente, a civilização ela é mais avançada do que se imagina naquele tempo. E muito provavelmente, com evidências, mais antiga. Faz sentido pensar que essa civilização já encontrou eventos cataclismáticos, né? Pelo menos uma vez. Tem relatos assim que a gente não consegue contar de quantos povos completamente geograficamente separados ao longo da história, com relatos muito parecidos de um evento, de um cataclisma ou mais, assim. Mas a história da enchente, o dilúvio, ela é uma história pertinente, assim, ela atravessa várias culturas. Só ali no Oriente Médio e na África, os sumérios, os babilônios, e os egípcios, e os cristãos, e os muçulmanos, todo mundo conta dessa história, cara. Se você É, for pensar, né, dos relatos que existem a respeito de ter existido uma grande inundação que acabou com boa parte da civilização, da vida no planeta, você tem tribos isoladas na Austrália que contam a mesma história. aham. Então, quer dizer, não é possível que todo mundo resolveu viajar na mesma maionese e inventar a mesma história ao mesmo tempo em diversas partes Exato, do mundo. Não dá. Então, isso tem que ter um fundo de verdade. Não exatamente, tem como isso não ter um fundo de verdade, né? E, exatamente. essa questão aí das pirâmides da tecnologia, ela se enquadra nessa coisa, porque, olha só, você tem pirâmides em praticamente todos os continentes. Foi Uhum. na Austrália, mas sempre ali naquela região do cinturão magnético, né, que eles falam. É muito louco essa teoria, muito louco isso aí. Então, assim, a, Seria o equador magnético. Equador magnético, exatamente. Uhum, uhum. Então, quer dizer, cara, você vai no México, você tem pirâmides.
Você Uhum. esteve lá, você viu as pirâmides. Sim, sim. Você Na vai Guatemala, desce do México ali, América Central, lotada de pirâmide. lotado de pirâmide. No Egito são 118 pirâmides catalogadas no Aham. Egito. Uhum. Se você for aonde é hoje o Sudão, que era parte do reino da Núbia, dos núbios, Uhum. que antecederam os egípcios, né? Os núbios são mais antigos que os egípcios. Na Núbia existem muito mais pirâmides, muito mais do que no próprio Egito. Não com proporções igual às pirâmides de Gizé, né? As três grandes Uhum. pirâmides. São pirâmides menores. Mas os núbios já construíram pirâmides muito antes dos egípcios construírem pirâmides. Na Indonésia tem pirâmide, Na na China, China tem pirâmide, no Iraque tem pirâmide, na Europa tem. No Sudão, na Europa tem pirâmide. Inclusive nessas últimas descobertas que andaram fazendo ali na Amazônia, acho que na Amazônia, na parte equatoriana dela ali, acharam umas coisas, estruturas escondidas debaixo da terra, né? Com aqueles sensores, aqueles LiDAR, que passam Aham. fazendo como se fosse uma ultrassonografia do solo ali, do subsolo, e achando estruturas ali que indicam que parece que tem umas pirâmides grandes também. Então é muito interessante ver como é que esse conhecimento ele transcende muito mais ali. A gente começou falando do Egito e agora a gente já está falando de como que esses vestígios desse conhecimento ancestral Então quer dizer, estão pelo mundo todo. esse conhecimento aí, essa independente de ter sido cortado de alguma outra forma, a pedra, ou de ter sido utilizado concreto para, né, alguma forma de concreto para poder fazer as pirâmides, isso é uma coisa que já vem antes dos egípcios, Sim, de antes dos egípcios. é. Então, e de alguma forma eles aprenderam isso com alguém. De alguma forma eles herdaram esse conhecimento de alguém. Ó, são 123 pirâmides catalogadas no Egito. Uhum. 123. Na De, antiga Núbia são centenas. de quem será que os egípcios herdaram esse conhecimento, hein? Então, Essa é uma pergunta que a gente vai tentar responder. essa Acho que no próximo episódio, né, pai? nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Vamos começar a descobrir então o, quais são as teorias que nós temos a respeito dessa construção, né? Uhum. Das variadas construções, das várias construções que nós temos aí ao redor do mundo, não só formas piramidais, parece que as formas piramidais eram Predominante por algum motivo, né? é era preferido, queridinha da Ah, galera, pois é. né, por uma série de motivos matemáticos, né, que nós vamos entrar nesse Pois é. detalhe. A pirâmide não foi feita porque é bonitinha em forma de pirâmide. Existe toda uma matemática, toda uma série de cálculos extremamente precisos que apontam para a necessidade delas serem daquela Naquele forma, com formato. aquela dimensão e Sim, posicionada do jeito que elas eram posicionadas. Isso sim. aí existem muito mais pormenores dentro da construção das pirâmides do que simplesmente a, a forma geométrica que ela foi construída. A É, forma geométrica ela é de extrema importância no que diz respeito a toda uma série de cálculos matemáticos, uma série de outras coisas que isso vai acarretar. Mas além das pirâmides, nós temos aí outras construções na Índia, outras construções tanto na América Central quanto na América do Sul, né? Temos aí a Ilha de Páscoa,
e algumas outras coisas que nós vamos. Isso é papo aí para alguns episódios para frente, mas nós vamos chegar lá com certeza. Nós vamos conseguir desvendar muita coisa aí, passar para o pessoal, muita coisa interessante, Muita coisa muita. interessante. Hoje a gente só arranhou, a gente só começou a arranhar, né? Eu quero lembrar vocês que esse é o nosso primeiro episódio. A gente está deixando a conversa fluir, a gente está desbravando e revisitando esses temas juntos, tentando ganhar uma perspectiva mais nova e colocar aí ideias. A gente quer ouvir a opinião de vocês, o que vocês acham? Comentem, por favor, deem sugestões de tópicos para a gente abordar. E vale lembrar que, a princípio, nossa ideia é fazer um episódio a cada 15 dias, Uhum, né? Deixar isso aí para a galera. Então, um episódio a cada 15 dias. E conforme o podcast for tomando forma, for ganhando inscritos e tal, e a gente pode avaliar a possibilidade de tornar isso um bate-papo semanal. semanal. Mas, por Inclusive com enquanto, convidados, eventualmente. inclusive, eventualmente com convidados. Mas por enquanto a gente aqui tá de bom tamanho. Temos duas cabeças grandes aqui pensantes. Pensando, exatamente. Infelizmente, né, trabalho e outras coisas que não possibilitam que a gente dedique o tempo que gostaríamos de Que dedicar realmente gostaríamos. para pesquisar a respeito disso. Senão você tem, eu até tinha falado com o Saulo hoje mais cedo, é mais ou menos como se eu estivesse fazendo uma pesquisa para um trabalho de doutorado, É tipo isso. entendeu? Para poder bater um papinho de 1 hora aqui, cara, são horas e horas de vídeos e coisas que a gente tem que rever e assistir novamente, ler, para poder É. chegar nessa informação. Mas no próximo episódio, nós vamos continuar esse bate-papo aí sobre as tecnologias da Uhum, pirâmide. Vamos dar aí mais uma ideia do que são as teorias que a gente tem, né? uhum, Nós temos a teoria que nós já falamos hoje do concreto, uhum. temos a teoria disso ter sido feito por civilizações extremamente mais Avançadas. avançadas e que se perderam no tempo. Uhum, Tem aí a ideia que nós vamos chegar nela também disso ter sido feito por extraterrestres e depois os caras uhum. montaram na nave e foram embora, Largaram aí. deixaram aí a coisa e levaram a tecnologia com eles, né? É. E nós temos aí uma outra teoria também que remete à questão do deserto Saara. E eu Uhum. particularmente acho que as evidências estão enterradas na areia do deserto. Eu acho que se a galera resolver cavar ali, vai encontrar muita coisa interessante. Eles estão começando a Ah, achar aí umas imagens de satélite com umas cidades antigas, é uns bacana. esquemas Essas aí bem tecnologias interessantes. novas, elas vão desvendar muita coisa aí pra gente. Muita coisa. E eu tenho certeza que a história vai ter que ser reescrita em Ah, algum isso momento aí. muito, muito breve. É, Muito isso aí é. brevemente. Isso aí não precisa nem de muito estudo para poder chegar a essa conclusão, não, viu? Basta uma ida ao Egito, uma ida ali ao México, e você fica mais ou menos perplexo. Cara, Perplexo, não, não, perplexo. é perplexo. Mas não, tu não precisa nem de ir ao México ou ao Egito. Você viaja para a Europa, vamos para a Itália ou para a Grécia, e você vê obras ali, por exemplo, você vê anfiteatros ao céu aberto, que era a forma que eles tinham de anfiteatros naquela época, né? Cara, com uma acústica que lá no centro do anfiteatro, você sentado lá em cima, no último lugar, se o cara riscar o fósforo, você consegue escutar o barulho do fósforo riscando Uhum, e da chama uhum, acendendo. aham. Então, quer Isso, dizer, isso na Grécia, inclusive a gente foi lá, né? então, Nesses anfiteatros. exatamente. Na Os Grécia caras bebiam tem. muito da fonte do Egito lá na Grécia, mas muito. Os filósofos se Na referenciam Turquia, demais. na Turquia tem a mesma coisa, né? Então, assim, cara, os caras tinham um conhecimento Tinham. de ressonância, propagação de Uhum, ondas, que é. é tudo matemática. É tudo matemática. Para você conseguir propagar
o som de uma determinada forma que você consegue escutar um fósforo riscando no último É, lugar de um anfiteatro, sem aparelho de som nenhum, existe uma fórmula matemática onde o cara chegou naquela dimensão, naquele posicionamento, acústica, material. material, Ah, ressonância e uhum. tal. Nós vamos chegar nisso tudo aí. Por enquanto, vamos concentrar nas pirâmides e na tecnologia envolvida na construção dessas pirâmides. E aí nós vamos ver que essa tecnologia também foi utilizada para a construção das demais pirâmides que a gente encontra ao redor do Pelo mundo, mundo. E passando uma aí pelos possível montes. ligação entre elas, né? Opa, Será que isso aí beberam da mesma fonte? pô, com Oh, certeza, tem muita coisa legal é isso para a gente aí. poder escutar, para a gente poder bater papo a respeito. Essa questão aí de ter bebido da mesma fonte é um negócio muito interessante. Muito interessante. Será que o Pedro Álvares Cabral foi o primeiro a chegar no Brasil? Será? Será que Cristóvão Colombo foi o primeiro cara a chegar ali na América Central e tal? Hum, Ou aquilo já tinha sido visitado antes? são Né? cenas dos próximos Cena capítulos. dos próximos capítulos, exatamente, cara. Eu Bom, vou me despedindo de vocês daqui. galera, 1 hora de programa e muito obrigado aí por ter aguentado a gente até agora. E espero que vocês gostem, dê o like, compartilhe. Lembrando, pessoal, que Ah, esse é um podcast 100% independente. Se vocês quiserem apoiar a gente, sigam nas redes sociais, compartilhem esse episódio se vocês tiverem gostado. nós vamos E deixar aí na descrição, tem todas as redes que o podcast vai estar, né? E o link de tudo que a gente falou aqui, se vocês quiserem pesquisar, aprofundar um pouquinho mais, por favor, entrem nos links que vão ser deixados aí e deem ideias, comentários, perguntas, caso vocês tenham alguma pergunta. Não esqueçam de dar o like, por favor, de compartilhar uhum. e de se inscrever no canal. Sugestões, inscrições e doações muito bem-vindas. Tem o link aí para o Pix também, para fazer uma doação via Pix. Ou se você estiver fora do Brasil, você pode fazer em dólar também. A gente vai deixar o link aí embaixo. Doações de toda a natureza são muito bem-vindas para Inclusive poder. doação de ideias, isso também Inclusive, é muito doação de ideias, com importante, certeza. né? Boa. As ideias são uma coisa muito legal. É isso aí, pessoal. Um abraço. Valeu, galera. Obrigadão, um abração. A gente se fala.